Senhoras e senhores, ao cumprimentá-los, estamos iniciando mais um programa Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. E neste momento convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. Então, uma boa noite a todos, em todos os recantos, em todos os lugares, em todas as residências, onde quer que estejam, acreditem, como Jesus nos disse, onde quer que estejam 2 ou mais indivíduos reunidos em meu nome, lá estarei. Então, cada um dos senhores e senhoras tem uma certeza de que a espiritualidade amiga, em nome de Jesus, pode estar com cada um de nós, nos dando boas intuições, no nosso caso, levando a cada coração um conforto, um alento, afastando os sofrimentos da alma, porque a prece nos traz esperança, esperança pela qual mal algum dura para sempre. Assim rogamos que Deus dê as forças que cada um de vocês necessita, cada um de nós, para que saibamos afastar toda e qualquer pedra do caminho. Que assim seja. Nossa obra de hoje é Ante o Objetivo, o livro Fonte Viva. Para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição, isto disse Paulo em Filipenses 3:11. Alcançaremos o alvo que mantemos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor comumente ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. E cada meta que nos propomos tem o preço respectivo. O usurário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delineia avilta o nome. O oportunista, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada para alcançar fantasiosos prazeres abdica habitualmente o direito de ser feliz. Se impostos são pesados, são exigidos na terra, aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? O Mestre na cruz é a resposta para todos que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando este alvo, soube Paulo buscá-lo, através de incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue com valoroso esforço na conquista do eterno prêmio. Está aí a lição de hoje. O que o irmão Dilson encontrou no Evangelho sobre este assunto? Buenas. Buenas. Então, muito bom estar aqui, viu? Então, gente, nós, desde o início, irmão Antônio, nós temos ali onde o irmão Paulo nos diz o que fazer, né? Vamos substituir, vamos melhorar isso aí, para encontrarmos a felicidade, a ressurreição. Aí, vejamos que um busca no dinheiro, o outro no poder. Todos eles, a mulher no prazer. Aí depois volta de novo o dinheiro, né?
No final, o nosso irmão Paulo nos fala que para seguirmos Jesus, quais os caracteres, né? E os resultados também do sofrimento. Poxa, não estaríamos ali dentro dos tormentos voluntários do Evangelho? Sempre que a gente corre atrás, como no comentário do sábado anterior, sábado passado, daquela felicidade que escapa pelos nossos dedos. Tormentos voluntários. O espírito é fênelon. O homem está sempre buscando a felicidade que lhe escapa sem cessar. Porque a verdadeira felicidade não existe na terra. Entretanto, o homem poderia desfrutar de relativa felicidade, se não a buscasse nas coisas perecíveis, nos prazeres materiais. Leia-se, nas paixões do mundo. Deve sim o homem procurar nas realizações da alma. Essas sim lhe darão antecipação dos prazeres celestes e imperecíveis. Ou seja, caridade. A caridade trará esses prazeres. Pobres criaturas que sonham que talvez amanhã tenham que deixar todas essas futilidades, cuja ambição envenena suas vidas. As palavras bem-aventurados, os aflitos, pois serão consolados, não poderão ser aplicadas a eles. Qual o objetivo, então, irmão Dilson, que devemos buscar nesta existência? Estamos falando agora especificamente da existência atual. Estamos vivendo uma época difícil, uma pandemia que vem derrubando todos os tipos de pessoas, ricos e pobres, todos, ninguém está escapando praticamente. E qual é o objetivo que deveríamos e deveremos ainda alcançar? Qual é a lição disso aí? Que objetivo? Aprendermos a nos amar uns aos outros. Amarmos como Jesus nos ensinou. Amarmos a Deus sobre todas as coisas e não ter dúvidas disso. Ao próximo como a si mesmo. Não tenha dúvidas, Antônio. Só que todo esse ensinamento, não há como amar ao próximo sem a prática da verdadeira caridade. O que é preciso para ser salvo, diz pelas instruções dos Espíritos na parábola do bom samaritano. No capítulo Fora da Caridade não há salvação. Então, o ensinamento ali é a caridade. A parábola do bom samaritano nos traz aquela história pela qual, que Jesus nos narrou, a parábola, pela qual um doutor da lei pergunta a Jesus o que é necessário para ser salvo, né? E ele ainda questiona, mestre, ele questiona assim, o que devo fazer para receber como herança a vida eterna? Dentro do questionamento de Paulo. E aí, como consegues interpretá-la? E Jesus responde, deve amar o Senhor, deve amar a Deus sobre todas as coisas. Esse ensinamento. Esse é o grande ensinamento, né? Não tenhamos dúvida. E aí, esse doutor da lei, querendo alongar a conversa, ele questiona ainda sobre Jesus, né? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo nessa hora de pandemia? Então, primeiro a parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó foi assaltado por ladrões que despojaram de tudo e ainda cobriram de feridas. Ele ficou semi-morto, no nosso linguajar. E aí passa um sacerdote, um sedizente seguidor de Deus da época. E o que fez o sacerdote? Quando viu o homem, tratou de passar bem longe. Depois, o levita, né? Sim, passa um levita, seguidor do sacerdote. Mesma coisa. Aí passa o samaritano. Quem era o samaritano? Era um homem do povo.
Um ser que era julgado, os samaritanos eram um povo que julgado mais simples, até ignorantes. Mas foi o samaritano que resolve se aproximar, desvia ainda um pouquinho do caminho, se aproxima deste homem caído e o leva, né? E não era seu conhecido, não era seu parente. E era alguém todo machucado, estava ali ensanguentado. Quem colocaria um homem ensanguentado no seu carro? Ou alguém que estivesse sem forças na rua, com Covid, nos tempos atuais? Fica aberto esse questionamento. E eu também. Para mim serve esse questionamento. E este samaritano então levou, pagou, antecipou o pagamento para uma hospedaria, criou todas as condições. Então Jesus, por essa parábola, ele nos mostra quem é. Então, quem é o nosso próximo mais próximo. Nos tempos de hoje, irmão Antônio, e gente espalhada por toda a cidade, pelo alcance da nossa internet. E a lição de Jesus, irmão Dilson, essa lição vai além. Porque naquela época, muito pouca gente sabe disso, os estudiosos, inclusive, tem que buscar esse detalhe, eu preciso buscar esse detalhe. Naquela época, o próximo era aquele que pertencia à aldeia dele, que professava a mesma religião, esse era o próximo. E Jesus dá o alcance do samaritano justamente para sair fora da aldeia, para sair fora daqueles que pensavam da mesma coisa. Ele disse que o próximo não era um familiar, um parente. Então Jesus cai fora e larga um samaritano que acreditava em outras coisas, era a tribo dissidente de Israel, digamos assim. A Samaria era dissidente da turma de Israel, inclusive condenavam aquela outra turma lá de Jerusalém. E Jesus traz esse exemplo daquele que era condenado e que condenava, para dizer que ele também, o samaritano também era um próximo. Veja, a lição do mestre é muito maior daquilo que se pensa. O próximo é todo aquele que se aproxima de nós. Não quer dizer também que aquela família, que aquele parente é próximo. Sim, mas aquele que passa na rua e que se apresentou para nós também é um próximo. E o Dilson pega bem quando diz que o objetivo que nós estamos agora ante o objetivo. O objetivo é a caridade pura. É que nós falamos já na semana passada. Para alcançarmos, então, uma vida feliz ao desencarnarmos. Com isso, o nosso irmão Paulo, ele fala que, para seguir os rastros de Jesus, se nós optarmos por ajudar alguém, nós também temos que aceitar que essa ajuda pode nos trazer desconforto. Mas esse desconforto ele é muito bem visto aos olhos de Deus. Fora da caridade não há salvação, diz o apóstolo Paulo também, Antônio. Eu só estou virando a página. Esse ensino, ele está todo, de novo, ele é muito irradiado dentro de todo o Evangelho. Mas eu peguei uma sequência mais próxima aqui. Então, meus filhos, fora da caridade não há salvação. É um ensinamento moral responsável pelo destino dos homens, tanto na terra quanto no céu. É ou não é o objetivo? Então, na terra, porque ao praticar a caridade viverão em paz. No céu, porque aqueles que a praticaram na terra serão recompensados por Deus. Por Deus. E aí, por aí vai. O Espiritismo não poderia encontrar melhor maneira de provar a sua origem do que ter como regra o ensinamento fora da caridade não há salvação. Ele é o reflexo do mais puro cristianismo. Assim, o homem jamais se perderá. Este é o nosso verdadeiro objetivo, nosso irmão Antônio. Buscar, então, nós estamos, como eu já falava antes, anti-objetivo, está na nossa cara, está na nossa frente. O objetivo final da nossa existência aqui, nessa existência, é buscar exatamente o trabalho para que nós alcancemos, como diz a lição de Paulo em Filipenses, que nós alcancemos a ressurreição. Ressurreição da alma, né? A nossa alma que vai ressurgir com muito mais brilho, com muito mais
digamos assim, com muito mais pureza a cada encarnação que nós fizermos. Chegaremos aos poucos, não vamos, porque nada se dá aos pulos, nada se dá aos solavancos, se dá lentamente, e desta forma nós caminharemos rumo àquilo que foi previsto para nós. Porque Deus não seria onipotente se, tendo criado o homem para a perfeição, este não chegasse ao seu destino. Todos nós fomos criados para a perfeição relativa, que poderemos chegar, lógico, mas chegaremos lá. Um dia chegaremos lá, essa perfeição que Deus nos criou. Antônio, me permita sair de novo para um viés mais atual. Claro que Vamos sim. ver se você vai me ajudar. Atualmente, o grande problema nosso do ser humano, daquele que não tem fé, ele, neste momento, eu estava imaginando, lendo aqui, se eu não tivesse fé, e se eu fosse, de certa forma, ateu e crente nos prazeres do mundo, ou acreditando que a morte não existe, ou melhor, que a morte tudo vai apagar, que essa coisa de espírito não existe, tamanho sofrimento eu não estaria vivenciando, Antônio. Então, pensemos, gente, se não seria caridade para mim também olhar para frente, olhar para Deus e tê-lo em meu coração? Se não seria caridade para comigo fazer aquela prece que me acalma? E vejamos, o tamanho do meu sofrimento que seria eu perdendo a capacidade respiratória, ou um parente meu, minha mãe, meu irmão, e pela qual eu ignorava as coisas de Deus, ignorava a existência espiritual. E diante disso tudo, esse meu ente querido, ou a mim mesmo, perdendo a capacidade respiratória e tendo a percepção de que um passo adiante, se eu for entubado, eu poderei não retornar mais, e eu tenho que fazer uma mensagem para os parentes que ficam. Olha o tamanho desse tormento. E depois, se houver um desencarne, a partir dali, do momento que eu sou entubado, eu fico, quando eu fecho os olhos do corpo, eu abro os da alma. A partir daquele momento, naquela vibração que eu me encontrava, eu começo a perambular por aí. O espírito, ele se desconecta levemente do corpo e ele vai, assim é o sono. Por isso nós temos que nos preparar no sono, pela qual a prece é bem-vinda, aquele relaxamento antes de dormirmos. Há uma breve morte em cada sono. Então, esse indivíduo fecha os olhos do corpo, e aí ele então, sob efeitos de calmante, sei lá, e ele então fecha os olhos do corpo e abre os da alma. E ele fica perambulando porque ele não entende o que está acontecendo, e nós temos os relatos no meio espírita que assim está acontecendo. Esse indivíduo, ele fica perambulando tanto nos hospitais, na volta dos profissionais da saúde, querendo que seja solucionado o problema dele, ele quer voltar para o corpo, ele encontra espíritos que estão desejando o mal dele, ele fica na volta da família, a família, por sua vez, essa agonia atroz. E quando o corpo, então, falece, aí o corpo que falece, ele não sabe nem que desencarnou. Então, o que eu quero dizer? Que para nós alcançarmos a felicidade, em todos os pontos ali lido, descrito por Paulo, o dinheiro vai escapar por nossas mãos. Ele vai terminar. E a angústia, e um sentimento que eu não consigo comprar com dinheiro. Os prazeres do corpo também se terminarão logo em seguida. Em todas essas situações ali, o que me levará à felicidade verdadeira é seguir os passos de Jesus. Mas para seguir os passos de Jesus não é fácil, porque eu tenho que romper com essa sociedade. Eu tenho que primeiro provar para mim mesmo que eu desejo uma felicidade verdadeira. Eu tenho que começar a experienciar essa fé. Eu tenho que praticá-la e semeando, regando ela diariamente.
E eu tenho certeza que todo irmão e irmã que experienciar, ele vai entender muito bem o que eu estou dizendo agora. E veja bem, meu irmão e meus irmãos, a responsabilidade dos materialistas e a responsabilidade das religiões nesta hora. Quanta gente não aguenta essa pressão que tu falaste aqui agora e saem da existência de uma forma abrupta pelo suicídio, por exemplo. Veja, por isso que as religiões são importantes. Ou teme ou ama Deus. Aqueles que não acreditam e que levam as pessoas a cometer esse desatino, eles têm uma grande responsabilidade, vão ter que resgatar um menos dia mais dia. E sobretudo as autoridades, os cientistas que se dizem ateus, eles também acabam de uma forma não objetiva, mas não direta, mas indireta, mostrando para aquele que está com uma depressão profunda, ele está dizendo, olha, não tem nada depois da morte, tudo vai terminar. Meu Deus, olha o tamanho da responsabilidade dos senhores. Então, e depois no porvir, quando todos nós desencarnarmos, e muitos são os relatos, nós temos no livro, então, Justiça Divina, ou Céu e Inferno, não, muitos relatos de espíritos que não acreditavam em Deus. E a primeira decepção, perceber que Deus existe, que o Espírito existe. Não cometam, meus irmãos, essa última mensagem que nós queremos deixar para vocês, porque nós estamos ante o objetivo agora. Não cometam o desatino de tirar a própria existência, porque ninguém consegue morrer de verdade. Só falece, como disse o Dilson, o corpo físico. O espírito, o verbo que fala, o espírito vai ficar vivo para todo sempre, até atingir o objetivo da criação do Pai, que é atingir a perfeição. E um desatino desse vai atrasar 500 anos, 400, 500 anos uma encarnação, porque ele vai ter que resgatar tudo isso de novo, toda aquela existência, todos aqueles anos que foram deixados para trás, vai ter que resgatar. E que resgate difícil! Vamos acalmar o nosso coração, vamos passar por isso também, uma grande dificuldade que estamos passando agora, mas vamos passar por isso. Muitos, seguindo nesse raciocínio, porque é muito prudente nós falarmos sobre ele, neste momento pela qual muitos indivíduos perderam a sua liberdade, e em casa acabam pensando coisas ruins, e as coisas ruins vão tomando corpo, né, e vão tomando conta da nossa mente. Gente, a morte não existe. E todos que, quando fecharem os olhos do corpo, vão encontrar a realidade dura, cruel no outro lado. O indivíduo que comete um suicídio, ele, digamos, aquele que dá um tiro na cabeça, ele efetua o disparo e o corpo físico cai no chão, e ele continua provavelmente com a mão no formato que estava quando ele acionou o gatilho, e ele vê o corpo, a dor é atroz. No exemplo esse do disparo da arma de fogo, a dor é atroz, só que agora ele grita socorro, ninguém ouve, porque ele está desencarnado. Ninguém ouve. As pessoas que ouviram o estampido socorrem o corpo, e ali começa o desespero desse indivíduo. Que drama. Não muito façam. Triste. Então, muitas vezes, quem está nessa tendência é uma tendência de repetir erros do passado. Não foi a primeira vez. Então ele tem que passar por essa prova e essa perturbação, pela qual só falta isso para ele terminar a encarnação. E aí, passado toda essa existência, ele desiste, faltando minutos, faltando dias, faltando anos dessa existência, que poderia ele encontrar o objetivo dele, a felicidade. E ele então rompe e tem que começar de novo, só que depois a dívida é agravada. É verdade. Vamos orar então para as pessoas que estão aguardando essas orações, e muitas estão aguardando. A gente aos pouquinhos vai anotando os pedidos das pessoas, né? Fez um pedido essa semana, Silvino de Oliveira Ramos, para ele, para toda a família dele. Também a dona Anália Ferreira, Bromilda Knack, Maria de Lourdes, dona Cecília, Jandiva Matzenbacher, Ofir Pereira Mantelli, Josiane Cortes, Andresa Zambarda Rodrigues,
Paulinho Lerch, a Zoida Gardênia, o Maurício, a Tânia Shirley Hirsch, Joana de Lima Fernandes, Ilone Maria da Rosa, Alicia Escorsato, seu filhinho Gabriel, a Nilza Dutra, Marena Duarte, Ana Claudete Vermut, Walter Florisbal Franco, a Lili, também a Maria Iradi Mariana e todas as pessoas que estão ligadas conosco, como Eliseu Werner Schera, o Benício Werner, toda a família, espírita ou não espírita, não importa, todas as religiões, e nós temos que buscar de novo a alma divina das religiões. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja.